A paz do Senhor, queridos irmãos. Mais uma vez estaremos meditando na palavra de Deus e desta feita vamos comentar um pouco uma das parábolas mais conhecidas, talvez a parábola mais lembrada e mais conhecida entre nós, que é a parábola da ovelha perdida. Lucas capítulo 15, no versículo 1 ao versículo 7 está escrito: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Graças a Deus. Esta parábola é muito conhecida também, é muito inspiradora, e nós ouvimos muitas pregações sobre esta parábola, muitas comparações, e a principal delas geralmente se compara o crente que se desvia, que sai da igreja, com a ovelha perdida, e logo a igreja, o pastor, o líder da igreja deve ir buscar, ou seja, deixa as 99, que é a igreja, e vai buscar a que se perdeu. Sim, isso tem um certo sentido. Porém, se vocês prestarem atenção na leitura da parábola, vocês vão observar, primeiro, o que deu origem a esta parábola. Por que Jesus narrou esta parábola? No versículo 1 e 2 está a razão. Jesus recebia pecadores e publicanos. Recebia-os, conversava com eles, ensinava a eles, pregava para eles. E isso suscitou a murmuração dos fariseus. Porque para os fariseus, publicanos e pecadores não deveriam ouvir, Jesus não poderia dedicar o seu tempo falando para essa gente. Esse termo publicanos e pecadores era um termo usado para se referir aos gentios, porque na mente dos judeus era só eles que tinham direito à palavra de Deus, eles tinham a bênção de Deus, eles deveriam ouvir a palavra de Deus, eles tinham direito ao reino de Deus. Mas os gentios, as outras pessoas de outras nacionalidades, eram assim tratados, publicanos e pecadores. Publicanos se refere àqueles que cobravam impostos, eram aqueles que trabalhavam para o governo, serviço público, publicanos. Pecadores era toda pessoa que não era judeu. E Jesus começou a pregar para essas pessoas. Isso escandalizou os judeus e os fariseus. Por isso Jesus narra esta parábola, para mostrar para eles que os pecadores, os gentios, os publicanos também têm valor. A alma deles era tão valiosa como a alma dos judeus. Quando Jesus diz: Qual de vós que tendo uma ovelha e percebe que essa ovelha se perdeu, ficou para trás, e você percebendo, você não deixa as 99 no curral e vai à procura da que se perdeu. Jesus está dizendo que uma ovelha tem valor, e a pessoa não iria querer perder uma ovelha, mesmo tendo 99 que restou, mas aquela uma tem valor. Então Jesus mostra com isso que ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. E esses perdidos eram principalmente esses chamados de publicanos e pecadores.
E, queridos irmãos, é bom lembrar que entre estes publicanos e pecadores estávamos nós, eu e você. Nós não somos judeus. Para os judeus, eles são os herdeiros de Abraão, eles são os herdeiros da bênção. E quando Jesus vem, logo eles entendem que se Jesus representa o reino de Deus, prega o reino de Deus, tem que pregar para eles, porque a bênção é deles. Mas Jesus mostra exatamente que a bênção não era só para eles. E o que Jesus mostra aqui é o valor da alma humana, é o valor daqueles que estavam perdidos, é o valor dos gentios, é o valor dos publicanos, porque independente de ser gentio ou judeu, de ser uma pessoa publicano ou não, toda alma tem valor. E é o que Jesus veio fazer, salvar as almas perdidas. Então, quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida é o pecador, aquele que não conhece Jesus, é a prostituta, é o prostituto, é o ladrão, é o mentiroso, é o desobediente, é toda essa gente que não tinha conhecimento de Deus, que estavam perdidos, mas Jesus nos buscou. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus mostra para aqueles fariseus que eles deveriam sim valorizar a alma daqueles que estão perdidos. Logo, queridos, a palavra aqui não é dirigida exclusivamente para um crente que abandona a igreja, sai da igreja e por isso ele é uma ovelha perdida. A ovelha perdida é todos aqueles que não conhecem Jesus, é todos aqueles que não têm herança, todos aqueles que estavam no mundo condenados à eternidade sem Deus, mas o Senhor veio buscar esta ovelha perdida. Quem são as 99? As 99 eram os judeus que se consideravam santos, povo de Deus. E Jesus veio, sim, para eles, mas não só para ele, para todos. E é por isso que eu e você somos salvos hoje, porque Jesus veio buscar a ovelha perdida. Então, quando você lembrar quem é a ovelha perdida hoje é todos que estão fora da igreja, fora da salvação, fora do reino de Deus, como nós antes estávamos, mas fomos achados. E quando se fala do pastor que buscou a ovelha, achou a ovelha, eu quero concluir mostrando algo para vocês que dificilmente a gente percebe. No versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que Jesus está mostrando também aqui é que o pastor ele veio buscar as ovelhas perdidas, mas essa ovelha perdida, esse pecador, quando ouve a palavra do Senhor, ele deve arrepender-se, porque se ele não se arrepende do seu pecado, não pense que o pastor vai levá-lo para casa, para o curral. Jesus é bem claro, o ensino dele não deixa dúvida. Ele buscar é levar a palavra, é o que Jesus estava fazendo, recebendo pecadores e publicanos e mostrando, falando para eles. Por quê? Fazendo isso, eles iriam se arrepender dos seus pecados e se salvarem. E é o que Jesus espera até hoje, queridos, é que todos que estão perdidos ouçam a sua palavra, ouçam o seu ensinamento e arrependam-se. Arrependendo-se dos seus pecados, eles estarão adentrando ao redil, adentrando ao rebanho. Que o Senhor te abençoe. Você entendeu bem a parábola? Leia mais vezes, leia completamente para entender o significado das parábolas. Deus te abençoe.